Ficarmos em pé, né? Para que possamos dar início ao trabalho dessa noite. Nós aqui estamos na presença do Senhor para adorar a Ele e ao mesmo tempo, né, meus irmãos, estamos de parabéns, né, por mais um ano que a Igreja Batista Ebenezer está a comemorar, né? Que nós estamos a falar do amor de Cristo para as pessoas, onde nós nos reunimos para aqui juntos nos alegrarmos da presença do Senhor, né? Então, que possamos estar nesta festa de comemoração de alegria na presença do Senhor. Alegria por estarmos firmados na presença do Senhor, né? Amém? Eu quero ler um salmo bem conhecido, e que eu gosto bastante dele, que é o Salmo 46, né? Maiara até mencionou semana aí, mas eu acho muito lindo isso aqui, que fala para nós no Salmo 46, dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pelas suas bravezas, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Amém? Até aqui, meus irmãos. Glórias a Deus. O Senhor tem sido a nossa fortaleza, tem sido o nosso refúgio em momentos de dificuldade, em momentos de provações, de tribulações. O Senhor faz nós como vencedores. Ele faz de nós como um exemplo para a humanidade, para os que demais olham para nós, que o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso rochedo seguro, né, meus irmãos? Graças a Deus por você estar aqui nesta noite, amém? Vamos levar nossos pensamentos aos céus e agradecer a Deus por você estar aqui, por nós estarmos aqui. Aqueles que estão em casa também, que não podem estar aqui, estão nos assistindo por uma live, que possam sentir a presença de Deus também. Deus está aqui, mas Deus está aí com você também. Deus está em todo lugar para abençoar, amém? Querido Pai, nós te adoramos, louvamos o teu nome, Senhor, engrandecemos a ti, pois tu és digno, Senhor. Muito obrigado, querido Deus, porque aqui estamos a comemorar mais um ano desse ministério, aleluia, Senhor. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor, e cremos que o Senhor continuará com cada um de nós, nos abençoando, nos momentos, Senhor, meu Deus, em que nós parece que estamos sozinhos, aleluia, que possamos sentir, Senhor, a brisa suave, o teu Espírito a nos envolver a cada dia, Senhor. Meu Pai, eu te peço, abençoa os teus filhos que se deslocaram até este lugar, Senhor. Abençoa os teus filhos que estão nos seus lares, assistindo também por esta live, Senhor. Abençoa, Senhor, os teus filhos que estão passando por problemas, enfermidades, alguma dificuldade, Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa, aleluia, sustentar a cada um com mão forte, meu Deus. Nós pedimos, Senhor, toma a direção desse trabalho nessa noite. Abençoa o teu filho, Senhor, que estará trazendo a mensagem aos nossos corações nessa noite, Senhor. Usa ele com poder e autoridade dos céus para falar da tua palavra santa e poderosa, Senhor. Abençoa, Senhor, receba o nosso louvor que estaremos entoando a ti, Senhor. Receba com um aroma suave, Senhor, meu Deus, pois queremos te adorar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos estar louvando o Senhor com a irmã Elisângela aqui. Louve a Deus, meus irmãos, de todo o teu coração. Agrade a Deus com o teu melhor. Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus, mais um ano estamos comemorando, graças a Deus um pouquinho diferente, né? Mas a presença de Deus, ela não é diferente, ela está conosco todos os momentos, amém? Por isso estamos felizes, por isso estamos alegres, e estamos de aniversário, amém? Glória a Deus. E com Jesus no nosso barco, tudo dá certo. Um ano de muitos problemas, um ano de muita perturbação, turbulências em vários sentidos, mas Deus é conosco.
E por isso louvamos a Ele com alegria, por isso louvamos a Ele com todo o nosso coração. Porque Ele está no nosso barco e vai conosco, amém? Vamos com palmas? Socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão te poder, o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Mais uma vez assim. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Estamos seguros contigo, Senhor. Aleluia. Nossa fé e nossa esperança está em Ti, Senhor. E não vamos temer, porque estamos contigo. Se um exército acampe contra mim, não temerei. Ainda que haja guerra ao redor de mim, em Ti confiarei. Não temerei nem 10.000 homens que se levante contra mim. Ainda que a terra estremeça, minha salvação está em Ti.
estremecer, em ti confiarei. Não temerei a nenhum homem que se levante contra mim. Tu és meu Deus, minha fortaleza, minha salvação está em ti. Porque tu és meu escudo, minha fortaleza. Tu és minha glória e quem levanta minha cabeça. Se aflito estiver, tu pensarás em mim. Eu não temerei, aleluia. E se meu coração a casa estremecer, em ti confiarei. Não temerei a nenhum homem que se levante contra mim. Tu és meu Deus, minha fortaleza, minha salvação está em ti. Por quê? Porque tu és meu escudo, minha fortaleza. Tu és minha glória e quem levanta minha cabeça. Porque tu és meu escudo, minha fortaleza. Tu és minha glória e quem levanta minha cabeça. Levanta-te e salva-me. Diga isso pra ele. Levanta-te e salva-me. Levanta-te e salva-me. Levanta-te e salva-me. Porque tu és meu escudo, só ele é minha fortaleza. Tu és minha glória e quem levanta minha cabeça. Porque tu és meu escudo, minha fortaleza. Tu és minha glória e quem levanta minha cabeça. Levanta-te e salva-me. Levanta-te e salva-me. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus, meus irmãos. Nós vamos ficar mais um pouquinho em pé, nós vamos louvar com mais um louvor ao nosso Deus, amém? Mas antes disso, precisamos dar os anúncios, né? Nós temos, esse culto começou às 5 horas, ele vai até às 6h30, né? 6h30, então nós encerramos, temos intervalo de meia hora, e às 7 horas, uma outra turma estará vindo, né, pastor Cláudio? Nós estamos fazendo assim, 30 em 30, né? Já tem um pouquinho mais de 30 aqui, mas não tem problema. Que bom se tivesse 100, né? Mas a gente sabe que temos que ter esse cuidado. Então, que nós possamos nos alegrar no Senhor, né? E se estamos alegres no Senhor, nós vamos ofertar agora também. Amém? A gente tem falado, né, meus irmãos, que a obra do Senhor continua. Ela não parou. E por ela continuar, nós também dependemos da ajuda dos irmãos, né? Sabemos que em tudo Deus está no controle de todas as coisas. E por isso Deus tem nos abençoado. Por isso Deus tem nos suprido as nossas necessidades dia a dia, nos dando o que é necessário. E para isso Ele também tem nos abençoado que nós possamos ofertar na obra do Senhor, dizimar na obra do Senhor, contribuir com o nosso carnê, né, de aluguel, aquele carnezinho que você pegou, pague ele, ajude-nos. Sabemos que o aluguel a gente às vezes tenta negociar, mas não é fácil. Mas chegou dia 5, nós temos que pagar. Então é com a ajuda de você. Você ajuda a obra do Senhor a crescer. Amém? E Deus vai te abençoando cada dia mais, com toda certeza. Quando nós abençoamos a obra do Senhor de coração, o Senhor sabe a nossa intenção, conhece a nossa intenção. Por isso Ele nos abençoa. Amém, meus irmãos? Então vamos louvar o Senhor com mais louvor, vamos preparando o coração. Logo depois desse louvor também, o pastor Cléo, que já está aqui, né, junto com a sua esposa, eu esqueço o nome, com a Silvana, né? E o pastor vai estar depois desse louvor já assumindo aqui o trabalho.
Não sei se ele quer dar uma participação para a esposa, sinta na liberdade, tá? Façam como vocês sentirem no coração. Amém, meus irmãos? Vamos então adorar o Senhor com nossas ofertas e vamos louvar o Senhor. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, e eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Para sempre governarás, teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia, glórias a Deus. Tem alguém que nos visita hoje? Aqui, está sendo de mão. Lá tem um casal lá atrás. Aqui está os amigos da Vânia, né? Dani, o Maico e a Morgana, né? Deus abençoe vocês, abençoe aquele casal que está ali. Que vocês possam sentir o amor de Deus a envolver os nossos corações, amém? Deus abençoe cada um. Vamos, Daniel, passa aqui, vai fazer uma oração. Pastor Cléo, então, estará com a palavra, hein? Alguém providencia uma água aqui, depois o pastor, tá? Ah, tá. O irmão Joel vai arrumar uma.
Paz, vamos orar, meus irmãos. Você está grato a Deus por mais um ano de vida da Ebenezer? 3 pessoas disseram amém, pastor. Você está grato de verdade? São 29 anos, é uma vida, gente. Se alegra essa noite. Queria que você pudesse expressar sua alegria ao Senhor por mais um ano de vida da igreja, por tudo que Ele tem feito, e como o nome da nossa igreja fala, né? Até aqui, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estado conosco. Vamos adorá-lo com a nossa oração. Pai, nós rendemos a Ti louvor essa noite, por mais um dia dessa campanha de aniversário. Obrigado, Jesus, obrigado por mais um ano, obrigado por toda a misericórdia alcançada aqui nesse lugar, por tudo que Tu tem feito, Senhor, através da vida dos Teus filhos, através da Tua igreja. Senhor, muito obrigado. Sinta-se amado essa noite. Nós queremos agradecer a Ti com muito louvor, com muito júbilo. Obrigado pela vida do pastor Cléo e da sua esposa que estão aqui. Cuida da vida dele essa noite, usa ele em Tuas mãos. Nós damos graças, Senhor, porque podemos contar com bons amigos, amigos que nem sempre estamos juntos, mas em oração estamos sempre presentes. Usa o Teu servo em Tuas mãos, com poder, com autoridade. Prepara também, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós somos gratos. Amém, Jesus, amém. Obrigado. Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Pode sentar, meus queridos irmãos. Que bom que podemos estar juntos mais uma vez. Estivemos aqui exatamente, assim, pelo menos aproximadamente um ano atrás, né? Mais ou menos um ano atrás, nos 28 anos da igreja, e hoje podemos estar juntos mais uma vez, de uma maneira muito diferente, diante da realidade que nós, quando eu estou dizendo, não é a igreja aqui, não é nem o Estado, não é nem o Brasil, o mundo todo está vivendo, né, que é essa questão dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas podemos ver Deus cuidando das nossas vidas. Amém? Eu vim hoje com minha esposa. Um ano atrás eu não estava com a minha esposa aqui, né, porque ela estava em Novo Hamburgo, na verdade, mas ela estava no hospital. Fez uma pequena cirurgia na época. Eu preguei no sábado à noite, no aniversário da igreja. Uma cirurgia simples, mas não pôde estar aqui conosco. Mas hoje ela pôde estar com a gente, pôde estar comigo. Ela sempre me acompanha. Sempre quando eu viajo muito, obviamente que agora a gente está viajando bem menos, ainda continuamos viajando um pouco, mas quando eu não vou com a minha esposa, que é uma raridade, o pessoal sempre pergunta o que aconteceu, né? Então ela está conosco hoje à noite. Obrigado, Juarez, pelas palavras de saudação. Eu quero convidar os irmãos a abrir as Bíblias, abrir a Bíblia no Salmo 40. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, nesses 29 anos da Igreja Batista Independente, da Igreja Batista Ebenezer, aqui em Novo Hamburgo. E imagino que é um tempo de grandes desafios, tem sido para nós também. Para quem não me conhece, eu sou diretor do Seminário Batista Independente, né? Aqui do Sul, nosso seminário aqui bem pertinho. Juarez estudou lá, não sei se mais alguém daqui, mas é aqui pertinho, na cidade de Esteio, no centro da cidade de Esteio. Ontem à noite o pastor Oséias esteve aqui, né? Eu sou da mesma igreja do pastor Oséias, sou pastor ali junto na igreja em Guaíba. Apesar de morarmos em Esteio, nós vamos até Guaíba, somos membros lá da igreja, mas é uma outra história, né? Porque antes eu fui diretor no seminário em São Paulo, e antes de irmos para São Paulo, nós éramos membros da igreja de Guaíba. Então agora, quando nós retornamos há 4 anos atrás para o Sul, continuamos ali na igreja como membros da igreja, participando ali com os irmãos. E o pastor Oséias entrou em contato comigo, pediu se eu podia pregar esse final de semana. Eu acho que tinha alguma programação no final de semana passado também, né? Era para ser. E eu estava viajando no final de semana passado. Mas que bom que podemos estar juntos. Irmãos, eu quero ler com vocês esse texto do Salmo 40, a partir do primeiro versículo. Creio que é um texto bastante conhecido pela maioria dos irmãos aqui nessa noite.
é um dos salmos mais lindos, né, da Bíblia. E eu quero ler com vocês os primeiros versículos, salmo escrito por Davi. Os primeiros versículos eu quero compartilhar com vocês. O salmista escreve assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém por essa palavra. Texto, como nós falamos, um texto lindo demais. E eu queria pensar um pouco com vocês nessa noite, onde nós celebramos mais um ano da existência da igreja, dessa missão aqui, não exatamente nesse lugar, que não está tanto tempo aqui, mas nessa cidade. Principalmente diante, como falamos lá no início, do cenário que nós estamos vivendo, que é um cenário de grandes desafios, de grandes dificuldades. É um cenário onde nós podemos ou temos uma dificuldade muito grande de enxergarmos alguma coisa muito concreta pela frente. Expectativas, por exemplo, coisas que há algum tempo atrás eram extremamente comuns para nós, e nós olhávamos para a sociedade extremamente agitada, não é verdade? Agitada. Eu sei, como diretor do seminário, eu falava isso muitas vezes, nós vivemos um dinamismo diferente, e parece que todo tempo, e de tempos em tempos, e tempos muito curtos, nós precisávamos nos atualizar de alguma coisa, porque tudo estava mudando, tudo era agitado, não havia limites. As pessoas, de repente, viajavam de um lugar para o outro, faziam coisas diferentes, e, de repente, parece que a terra parou. Hoje nós temos dificuldades até de nos cumprimentarmos, não é verdade? A gente chega num lugar, você não sabe se você abraça, dá soco, bate aqui do lado, o que você faz. Nós estamos extremamente limitados pela realidade que nós vivemos. Mas há uma grande diferença para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Apesar de humanamente nós não termos alguma visão a respeito do futuro, uma visão a respeito de algumas coisas que vão acontecer, perguntas que estão na nossa mente: até quando vai essa pandemia? O que será normal daqui a um tempo? Ou o que será o novo normal, de repente, daqui a um tempo? Mas uma coisa nós podemos dizer: Deus tem estado conosco e tem cuidado das nossas vidas. Amém? Deus tem cuidado das nossas vidas. E eu creio que esse salmo é extremamente inspirativo para nós, porque ele foi um salmo escrito por um homem que também passou as mais diferentes lutas, as mais diferentes dificuldades. A vida de Davi foi assim. Davi enfrentou dificuldades desde o início, não é verdade? Quando nós lemos a história de Davi, nós vamos perceber que ele foi um jovem que enfrentou a luta pela vida, desde de luta com animais, né? O texto diz que ele enfrentou um leão, enfrentou um urso, ele enfrentou um gigante, ele enfrentou o desamparo da própria família, né? Lembram quando Samuel vai na casa do seu pai Jessé? Seu pai esqueceu de Davi. Ele lembra dos irmãos mais velhos, ele diz: olha, talvez seja esse o rei, Quem tem que perguntar para Jessé é Samuel. Ele diz: ué, mas você não tem mais um filho? Me parece que talvez ele tenha falado o seguinte: ah, é verdade, eu tinha esquecido, tem Davi. Davi está cuidando das ovelhas. Ele sofre inclusive um conflito com seus irmãos, quando ele vai aonde estavam lutando contra o gigante Golias, aonde ele recebe palavras duras da sua própria família, dos seus próprios irmãos, um homem que teve os mais diferentes conflitos, aqueles aos quais ele amava. Saul, por exemplo, passaram a perseguir ele, gente da família, porque Saul era o seu sogro. O tempo todo, Davi estava enfrentando
as grandes dificuldades diante da iminência, inclusive da morte física. As mais diferentes dificuldades inclusive espirituais, no momento de dificuldade que Davi enfrenta. Mas como pode um homem que enfrentou todas as lutas, todas as dificuldades do seu tempo, todas as crises do seu tempo, vencer? Mas ser um homem que marcou não somente a sua geração, mas um homem que marcou a história do povo de Israel. Até hoje, Davi é um referencial, tanto que a sua marca, a estrela de Davi, está até hoje na bandeira da nação de Israel. Um homem que não marcou somente o seu tempo, mas marcou toda uma geração. O que faz diferença na vida de Davi é Deus. É o mesmo que faz diferença nos nossos dias. É o mesmo Deus que estava presente, cuidando da vida de Davi, estava cuidando da vida do seu servo. É o mesmo Deus que continua cuidando das nossas vidas. E eu creio que a grande resposta diante disso, quando nós olhamos e perguntamos, mas o que Davi fez? O que aconteceu com Davi? Qual era a visão de Davi de Deus? Eu creio que esse é o grande segredo, a maneira como Davi olha para Deus, aquilo que Davi sente em relação a Deus, e isso está externado nas primeiras palavras que nós lemos nesse salmo. Essa declaração interessante de Davi, que ele diz, ele fala aqui, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Amém? É isso que faz diferença. A luta que nós enfrentamos, a crise mundial que nós enfrentamos hoje, tudo só pode ser vencido se nossa esperança está no Senhor. Se nossa esperança está no Senhor. E esperança vem justamente de esperar, mas vem de um verbo que a gente quase não usa, que é esperançar. É nós crermos apesar da circunstância, é nós confiarmos apesar de tudo que está acontecendo, é nós crermos apesar de não vermos. E Davi era assim que ele fazia, ele vivia, ele lutava, mas tudo que ele fazia era em nome do Senhor dos exércitos. É isso que ele declara quando ele enfrenta Golias. Ele diz, olha, você pode vir comigo, contra mim, com todas as suas armas, absolutamente equipado, com toda a sua força, com todo o seu tamanho, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. A esperança de Davi não estava na sua habilidade com a funda, não estava no seu conhecimento, mas estava em Deus, estava em Deus. A minha esperança, ele diz, eu coloquei a minha esperança no Senhor. Eu creio que esse é o grande convite de Deus para todos os dias da nossa vida. Confiarmos em Deus e colocarmos nele a nossa esperança. E aí é interessante, quando nós vemos que Davi faz essa declaração, que Davi está dizendo isso, ele diz, eu coloquei a minha esperança no Senhor. E aí ele começa a dizer o que aconteceu com ele. Ele continua esse salmo dizendo, e Deus fez isso por mim. E eu creio exatamente que quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, aquilo que aconteceu e a promessa de Deus para as nossas vidas também, aconteceu com Davi, Deus continua fazendo conosco. Deus continua agindo dessa maneira conosco e por isso nós podemos descansar. Eu queria pensar um pouco com vocês nos próximos minutos sobre isso, o que Deus fez com Davi quando ele descansou nele. Quais foram as atitudes de Deus em relação a Davi, porque Davi declara dizendo isso, eu coloquei a minha esperança no Senhor, para que eu e você compreendamos sempre, e lembremos sempre, e tenhamos em mente sempre, que é isso que Deus continua fazendo conosco. Amém? Veja, a primeira atitude que o texto nos mostra aqui, que Deus tem com Davi, porque ele colocou a sua confiança nele. Ele diz o seguinte, eu coloquei a minha confiança no Senhor e ele se inclinou para mim. Ou seja, Deus se inclina em nossa direção. E aí é interessante quando nós pensamos, ou criamos uma imagem na nossa mente, irmãos. Porque qual é a imagem que Davi tem quando ele declara isso? Ele tem a imagem de um palácio real, aonde tem um grande trono.
Era essa a visão. Havia um grande trono no centro do Palácio Real, e havia uma plataforma ali naquela sala, e sobre aquela plataforma havia um trono lá no fundo. E aí acontecia frequentemente que pessoas que tinham suas necessidades, suas demandas, seus problemas, elas entravam na sala com permissão, e elas se aproximavam do trono, e essas pessoas então se ajoelhavam diante daquele trono e faziam a sua petição, e derramavam ali a sua angústia, e colocavam ali o seu problema. E o rei, lá no fundo, ele olhava e fazia um gesto, ou dizia uma palavra. Essa era a resposta frequente de um rei. Mas Davi diz que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, ele age diferente. Ele está dizendo: eu estava diante do trono, e o Rei dos Reis, ele se levanta do trono, e ele vai e caminha em direção a mim, ele diz. Ele veio em minha direção, e enquanto eu estava ali ajoelhado, a imagem que Davi passa é essa: esse rei lá de cima do trono, lá de cima da plataforma, ele se inclina para estender as suas mãos e para atender a necessidade de Davi. Isso se chama graça de Deus, porque o Rei dos Reis jamais precisaria fazer isso. Ele poderia continuar sentado no seu trono, mas o Deus que nós servimos e conhecemos, ele vem à nossa direção pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Esse inclinar-se em nossa direção simboliza justamente isso, graça de Deus. Deus atendendo gente que não merece. Deus olhando para pessoas que não mereciam ser olhadas. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 2, versículo 1, quando ele diz: ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e nossas ofensas. Nós estávamos perdidos, mas Deus olha para nós com um olhar de graça, de graça. Paulo escreve para Tito no capítulo 3, versículo 3 e o versículo 6, ele fala justamente sobre isso. Ele diz o seguinte: ele está falando do passado, ele diz: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Essa era nosso passado. Ele diz: nós éramos insensatos e desobedientes. Ele continua dizendo: vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas, continua Paulo, ele diz: mas, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, o nosso Salvador, não por causa da justiça que praticamos, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É assim que Deus age, graça de Deus sobre nossas vidas. É isso que o salmista está dizendo. Ele diz: eu esperei com confiança, eu coloquei minha confiança no Senhor, e a graça dele me alcançou, e ele se inclinou para mim. Mas ele continua falando sobre algo mais que Deus fez, uma outra atitude que Deus tem em relação a nós, quando nós colocamos nele a nossa confiança. Ele diz que Deus ouve o nosso grito de socorro. Ele diz: eu coloquei no Senhor a minha confiança, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Deus tem ouvido a nossa oração. Eu creio que diante das circunstâncias que nós temos vivido nos últimos meses, nunca houveram tantos gritos de socorro em direção a Deus. Tantas pessoas passando pelas mais diferentes lutas. Seja elas por lutas financeiras por causa dessa pandemia, seja elas por causa de lutas dentro do casamento que tem sido consequência dessa pandemia, seja ela por causa de enfermidade, por causa da própria pandemia, e muitas vezes a própria morte, tantas lutas diferentes, pessoas passando por depressão. O suicídio só no Brasil aumentou 600% só nesse período da pandemia,
em relação a outros meses. O desespero tem tomado conta de muitas vidas, mas aqui tem uma promessa para nós que somos filhos de Deus. Ele diz, Ele ouve o nosso grito de socorro. Deus tem ouvido a tua oração. Precisamos lembrar disso, queridos. Porque Deus está cuidando de nós, porque Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe qual é a necessidade que nós enfrentamos. Ele sabe exatamente a luta que nós estamos enfrentando e Ele nos ouve. Ele sabe o que há no nosso coração, e quando eu estou falando da oração, do nosso grito de clamor, nem necessariamente são as palavras que nós expressamos, mas Ele escuta aqui dentro o que nós temos. Ele sabe exatamente pelo que nós passamos, e Ele tem ouvido as nossas orações. E aí é interessante, porque o autor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14 ao versículo 16, ele fala um pouco sobre isso. Ele diz, portanto, temos visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Ele diz, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos, pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, olha que interessante, passou pelas mesmas tentações, diz o autor de Hebreus, porém sem pecado. E ele continua dizendo, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no meio da necessidade. Deus tem ouvido as nossas orações. O salmista, ele diz, eu confiei em Deus, eu coloquei nele a minha confiança, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele se inclina em nossa direção, ele ouve o nosso grito de medo, o nosso grito de pavor. E o versículo 2 também nos diz que Ele, nesse tempo, ainda assim, nos dá segurança. Deus nos dá segurança. Olha o que diz o versículo 2 que nós lemos. Ele diz, Ele nos tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos dado segurança. Apesar de tudo que nós enfrentamos, podemos confiar em Deus, que Deus está cuidando das nossas vidas. E aí eu acho interessante, porque os versículos, esses que nós lemos agora, o versículo 2, ele nos fala sobre dois tempos diferentes. Ele nos fala sobre passado e nos fala sobre presente. Primeiro ele começa falando sobre passado. Ele diz, Ele me tirou. Ele já fez isso. Ele me tirou de um poço de destruição. Eu acho interessante essa expressão poço, porque ela é muito usada por nós, quando todas as possibilidades terminam, não é verdade? Como que nós falamos a respeito de uma situação que não tem mais solução? Nós dizemos, chegou no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço. Aquela pessoa chegou no fundo do poço, ou seja, quando nós declaramos, ou quando nós dizemos que alguém chegou no fundo do poço, quer dizer, não tem mais o que fazer. Chegou na sua pior situação, está na sua pior realidade, é impossível resolver o problema daquela pessoa. Mas Deus nos traz uma palavra muito interessante, o próprio Jesus nos fala sobre isso, em Lucas 18, versículo 27, Jesus, ele diz isso, aquilo que é impossível para os homens, é o quê? Possível para Deus. Deus nos tirou quando nós estávamos numa situação que não havia resposta. Deus nos tirou de um momento aonde nós não tínhamos o que fazer, e Deus nos tira, ainda que nós caiamos no poço, porque veja, a Bíblia não diz que nós não vamos, de repente, passar por uma situação assim, mas Deus está cuidando de nós nessa situação. Quem se lembra aqui do texto dos amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha? Quem se lembra aqui do próprio Daniel, que foi lançado num poço cheio de leões? Deus estava cuidando dos amigos de Daniel.
Deus estava cuidando de Daniel. Deus cuidou de Davi quando ele estava no poço. E ele diz, ele me tirou de lá. Deus está cuidando da minha vida e da tua vida. Uma segunda afirmação que ele diz sobre o passado, ele diz, ele me tirou de um poço de destruição, e aí ele disse, ele também me tirou de um charco de lama, de um lugar de lama. E é interessante, porque a lama, ela nos remete a duas visões. Uma delas é insegurança. Quem já não andou num lugar onde havia muita lama? A pé ou de carro? Escorregadio, não há segurança, mas também de sujeira. A lama, ela tira a nossa dignidade, de certa forma. Veja, o lugar que nós antes fazíamos parte, o lugar onde naturalmente nós fazemos parte, por causa da lama, nós não somos bem-vindos. Eu sou do interior. E quando eu era adolescente, morava com meus pais. Então, nós trabalhávamos na roça, às vezes num dia de chuva, chegava todo cheio de barro, eu, meu pai. E aí, como que a gente fazia? Quem teve essa experiência? A gente chegava na hora do almoço, a gente sentava na mesa cheia de barro, e depois a gente dizia assim, eu vou seixar, eu vou dormir um pouco, depois eu trabalho um pouco de tarde. Não, jamais. Seríamos assassinados pela mãe, pela esposa, por causa da lama, por causa da sujeira. Primeiro nós temos que nos lavar, nos limpar. Ou seja, a lama nos torna indignos de estarmos, de sermos. E o salmista, ele diz, olha, Deus me tirou deste lugar. Deus me tirou da lama onde eu estava. De um lugar de incertezas. Meu devocional nesses dias está no livro de Isaías, e eu li justamente essa semana um livro de Isaías declarando, ele firma os joelhos vacilantes. Ele nos firma, ele cuida de nós, por ele e pela graça dele, nos torna dignos. E ele diz aqui, ele fez isso conosco, ele nos tirou de um poço, ele nos deu dignidade, e aí ele fala de presente, ele diz, e agora nós estamos seguros nele. Amém? Ele fez isso com a minha vida, ele me tirou do lugar que eu estava, ele me tirou da situação impossível, ele me tirou da lama que eu estava, ele me tirou de uma sensação vacilante, e hoje ele colocou os meus pés no lugar firme. O texto diz, ele me tirou de lá e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Deus fez isso conosco. Aqueles que confiam em Deus podem declarar isso, olha, eu confio em Deus, porque Deus fez isso comigo, e hoje eu posso ter segurança em Deus. Nós podemos ter a alegria e a certeza de dizer isso. Agora, se há alguém que não pode falar isso, você pode dizer para Deus, Deus, eu quero viver essa experiência contigo. Eu tenho vivido essa realidade, mas eu creio que pela tua graça, eu creio que pelo teu poder, eu creio que pelo teu amor, tu podes me tirar de onde eu estou, do poço que eu me encontro, da lama em que eu estou envolvido, e tu podes colocar os meus pés sobre a rocha. E é interessante, porque a rocha, justamente na Bíblia, simboliza Jesus, simboliza Deus. O salmista, várias vezes, compara Deus com rocha. Ele diz, o Senhor é meu rochedo, o Senhor é a rocha da minha salvação. E ele está dizendo isso, Deus me tirou de onde eu estava, e hoje eu estou firme, mas só estou firme por um motivo, porque eu estou nas mãos de Deus. Amém? Por isso. O próprio salmista, no Salmo 18, versículo 2, ele diz assim, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio.
Ele é o meu escudo e poder, que me salva. Ele é minha torre alta. Segurança total em Deus. Amém? A crise pode estar aí fora, mas nós estamos em Deus. O mundo pode ter parado, mas nós estamos em Deus. A situação pode ser a mais desesperadora possível, mas nós confiamos em Deus. Pode não ter nenhuma expectativa humana, mas nós continuamos confiando em Deus. Continuamos confiando em Deus. E aí o texto, o salmista, fala sobre uma quarta atitude de Deus. Além dele se inclinar em nossa direção, além dele ouvir o nosso grito de clamor, além dele nos dar segurança, o versículo 3 diz que ele nos dá a verdadeira alegria. A verdadeira alegria. O versículo 3, ele fala: o Senhor pôs em minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão nele. Ou seja, ele nos deu a verdadeira alegria. Ele disse, ele colocou um novo cântico na minha boca. Ou seja, nós não cantamos mais as velhas canções. Hoje nós cantamos uma nova canção, um hino ao nosso Deus. Nós hoje podemos louvar a Deus porque já não cantamos mais as canções de choro e de pranto. Nós não cantamos mais as canções de lamento. Nós não cantamos mais as canções que não têm esperança, a sofrência. Porque nós podemos cantar hoje cânticos diferentes, porque Ele colocou em nossa boca um novo cântico. E Ele continua dizendo, um hino ao nosso Deus, ou seja, nós nos tornamos hoje verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. E aí interessante, porque João, ele escreve sobre isso no capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ele é questionado por ela, quando ela pergunta para Jesus, olha, vocês têm ensinado que adoração é no templo, é em Jerusalém. O nosso povo tem aprendido que a adoração verdadeira acontece no monte. Mas tu, sendo filho de Deus, me diga aonde é o lugar da verdadeira adoração. E Jesus responde essa mulher dizendo, olha, virá o dia, e esse dia já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Nós nos tornamos adoradores de Deus. E aí olha que interessante, quando o Senhor coloca essa alegria verdadeira em nós, esse cântico novo em nós, essa atitude de adoração em nós, nós também nos tornamos testemunhas dele. Testemunhas dele. Olha o que o salmista diz, ele fala, Deus colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor, e ele diz que por causa disso, as pessoas vão ver o que está acontecendo nas nossas vidas. Ele diz, muitos verão. As pessoas, diante da crise, começam a olhar para aquele que confia em Deus, para aquele que colocou, lembra que nós falamos lá no início, né? Para aqueles que confiam em Deus, colocam a sua confiança, ele diz, olha, como é que pode essa pessoa estar tranquila? Como que pode essa pessoa não estar desesperada diante de tudo que está acontecendo? Como pode essa pessoa estar nessa situação, no casamento, no trabalho? As pessoas vão vendo o que Deus está fazendo nas nossas vidas. E aí quando nós falamos palavras de bênção. Porque essa é a diferença na nossa vida. Lembro de Silas, lembro de Paulo quando ele estava na prisão, presos depois de terem sido açoitados. Presos não no cárcere, mas no lugar inferior do cárcere, no pior lugar do cárcere. Acorrentados. E quando eles abrem a boca deles, ao invés deles blasfemarem, ao invés deles murmurarem, eles começam a louvar, e começam a adorar a Deus, e começam a glorificar a Deus, e o inferno não aguenta esse louvor, essa adoração. O texto diz que aquele lugar começa a tremer, começa a balançar, e as cadeias se abrem, porque nada resiste quando nós, mesmo no cárcere interior,
no lugar inferior, no lugar mais difícil, quando nós começamos a adorar, porque Deus é quem coloca esse cântico na nossa boca, adoramos Ele, a resposta de Deus vem. O texto diz: muitos o verão, e ele continua dizendo: e temerão. Aqueles que vão ver o que Deus está fazendo na nossa vida e o que Deus vai fazer e vai continuar fazendo na nossa vida, enquanto nós confiamos nele, eles vão dizer: eu também quero esse Deus, eu também quero ter essa experiência. Eles temerão, e o texto continua dizendo: eles verão, temerão e confiarão no Senhor também. Eles vão viver a mesma experiência, porque eles vão ver o que Deus fez na nossa vida. Eles vão perguntar: por que você está vivendo dessa maneira? E nós vamos dizer: porque eu depositei no Senhor a minha confiança. E eles vão temer por causa disso. Eles vão dizer: eu também quero esse Deus. E eles também vão passar a confiar nele. E outras pessoas vão ver eles confiando em Deus, e vão ver isso, e vão temer, e vão confiar. E outros vão ver esses que estão confiando agora, e vão temer, vão ver, vão temer, e vão confiar também. E assim, nós vamos sendo testemunhas de Deus, e alcançando vidas, nos tornando testemunhas de Jesus Cristo. Amém? Deus tem essa realidade para mim e para você. Deus quer fazer isso nas nossas vidas, quando nós realmente confiarmos nele. Esse é o desafio nosso. São 29 anos que a igreja foi levantada. Lutas e dificuldades, temores, conflitos. Mas quando nós confiamos, Deus está trabalhando por nós. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Eu queria convidar você a pensar um pouco, alguns minutos, diante dessa luta e dessa batalha que nós estamos enfrentando como mundo, diante das incertezas, em quem você está colocando a tua confiança? Talvez a tua confiança está numa vacina que pode sair. Quando vier a vacina, tudo vai melhorar. Talvez a tua confiança seja na atitude de um prefeito, de um governador ou de um presidente. Se ele fizer isso, tudo vai mudar. E que bom que vem uma vacina. Que bom se os nossos governantes agirem em prol da nação. Mas a nossa confiança precisa estar em Deus. Em Deus. O salmista, ele diz: alguns têm confiado em carros. Alguns têm confiado em cavalos. Em outras palavras, ele está dizendo: alguns estão confiando no seu intelecto, na sua habilidade, na sua empresa. Ele diz: mas eu confiarei no Senhor que fez o céu e a terra. Que possamos colocar no Senhor a nossa confiança e descansarmos nele, porque ele tem se inclinado ao nosso favor. Ele tem ouvido a nossa oração. Ele tem cuidado das nossas vidas em todas as áreas. Ele tem suprido as nossas necessidades. Ele tem nos dado segurança. Ele tem colocado a verdadeira alegria em nosso coração. Mas precisamos confiar. Olha que interessante. O nosso desafio não é sair do poço. O nosso desafio não é sermos ouvidos. O nosso desafio não é recebermos graça. Isso é com Deus. O nosso desafio é confiar. Mas não deixa de ser um desafio menor, porque no meio das lutas, nós temos deixado de confiar muitas vezes. Eu queria convidar você que tem confiado, a continuar confiando. Eu queria convidar você que não tem confiado, não tem colocado, como o salmista diz, coloquei toda. Olha que interessante isso. Ele não diz uma parte, ele diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Quero convidar você que não tem colocado essa esperança, ou uma parte dela, a colocar essa esperança no Senhor. Fale com Deus nesse momento. Diga isso para Deus. Diga: Senhor, eu
quero colocar toda a minha esperança nas tuas mãos. Eu quero colocar toda a minha confiança em ti, Senhor Deus. Oh Deus, talvez a tua oração nesse final de tarde, nesse começo de noite é: Deus, eu tenho confiado tão pouco. Eu não tenho conseguido dormir à noite direito. Eu tenho me desesperado. Me ajuda a confiar, Deus. Me ajuda a confiar. Seja sincero com Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe exatamente o que nós sentimos. E por mais que nós possamos demonstrar uma religiosidade, Deus sonda o nosso coração. Deus sabe o que é em nós. Deus conhece as nossas vidas. Deus sabe se nós realmente temos colocado nele a nossa esperança. Mas nessa noite, nesse começo de noite, o Senhor está nos dizendo: coloque a tua esperança em mim, confia em mim, descansa em mim, eu farei todas as demais coisas. Eu tenho cuidado de todas as coisas. Eu tenho feito todas as coisas. A história continua sendo escrita por Deus. Não há descontrole nenhum. Não há uma situação que tem saído do governo de Deus. Deus tem permitido tudo o que está acontecendo para que você continue adorando, para que todas as nações saibam que ainda existe um Deus, que toda a força do homem não é suficiente, que toda a autoridade humana, todo o dinheiro do mundo é preso por um vírus, por algo que não pode ser visto, que Deus pode parar todas as coisas como Ele quer e quando Ele quiser. Mas o seu povo continua sendo cuidado por Ele. Confia nele, confia em Deus em nome de Jesus. Pai, eu quero agora nessa noite interceder pelo meu irmão e pela minha irmã. Quem sabe alguém que está desesperado, mas que nessa noite trouxeste a este lugar para dizer: coloca a tua esperança em mim. Eu tenho visto você chorando, desesperado, e eu tenho chamado você para descansar em mim. Eu tenho visto você perdendo a esperança, mas eu quero te dizer: coloque a tua esperança em mim, diz o Senhor nessa noite. Confia nele. Oh, Deus nos convida a esperarmos nele. Deus, faça uma obra poderosa no coração de cada um de nós. Para aqueles que têm, Senhor Deus, colocado a esperança em Ti, continuem ainda mais esperançosos, mais confiantes, sabendo que Tu és o Deus que ouve o nosso grito de clamor, sabendo que és o Deus que pelo sangue do Cordeiro nos lavaste, nos tornaste dignos novamente, pela Tua graça. Oh Deus, obrigado porque nós podemos crer que os nossos pecados foram perdoados, porque Senhor Deus, nós fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, porque nós somos a Tua igreja comprada, e comprado pelo preço caro, o preço do sangue da cruz. Oh Deus, que nós possamos sair nessa noite desse templo com o coração alegre, sabendo que Tu és aquele que colocou um cântico na nossa boca, um hino de louvor ao nosso Deus, e que muitos verão e temerão e confiarão em Ti, vendo o que Tens feito nas nossas vidas. Remove as pedras, remove, Senhor Deus, os entulhos, remove, Senhor Deus, as barreiras, remove, Senhor Deus, as correntes, para que todos nós possamos, como Tua igreja, avançar e avançar até o soar da trombeta, em nome de Jesus. Senhor Deus, no nome de Jesus nós abençoamos cada um dos Teus filhos, nessa noite, Senhor Deus, com unção que vem do céu, com graça e com a paz, com amor, que possam ser, Senhor Deus, tocados profundamente, com um sarar
E, Senhor Deus, com a unção que vem de Ti, em nome de Jesus, possamos confiar em Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia, Senhor. Senhor, escuta quando clamamos. Me escuta quando clamo. Acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio
deste culto, então estamos despedidos. E que o Senhor abençoe a cada irmão, cada irmã. Uma semana cheia de bênçãos e vitórias, amém?